Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Dani Miguel. A gente vai começar mais um episódio do podcast Chorei no Banho. Eu tô aqui com as duas maravilhosas, Raquel Chagas, médica, psicanalista, mãe de gêmeos, e Carol Peixoto, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, sexualidade e mãe de 3 meninos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parto. Aqui com algumas informações, né, alguns dados de abertura. O Brasil ele é o segundo país no mundo com a maior taxa de cesariana. Mais de 55% dos partos são cesarianas, sendo que na rede privada esse número ultrapassa 80%. E a recomendação da OMS é que a gente tenha uma taxa de até 15% de partos cesáreos. Falar de parto no Brasil é também falar sobre escolhas limitadas, intervenções desnecessárias, violência obstétrica, mas também é falar sobre força, conexão, reconexão e caminhos possíveis. E é isso que eu queria trazer um pouquinho aqui e conversar com vocês. Como que foi? Conta um pouquinho da experiência de parto de cada uma. Raquel. Bom, minha experiência de parto foi muito louca, né? Eu tive um parto híbrido, eu tive gêmeos e eles nasceram de 36 semanas, levemente prematuros, mas estava tudo certo com eles. E eu queria muito tentar um parto vaginal, né? Um parto normal. Só que sabia dos desafios de uma gestação gemelar, né? A minha sala de parto parecia um Maracanã em dia de Fla-Flu, assim. Tinha 1 milhão de pessoas, porque assim, era, né, assim, enfim, 2 obstetras, 2 neonatos, assim, tinha muita gente. Você entrou em trabalho de parto em casa? Eu entrei em trabalho de parto em casa. Aí a enfermeira obstetra foi na minha casa, viu que eu já tava ali com 2, 3 centímetros, e foi muito doido, porque eu fiquei na dúvida se o que tinha rompido era minha bolsa, se eu tava fazendo xixi na calça, porque não foi aquela coisa de filme, sabe? Por mais que preparasse, cara, eu sou médica, nananã, mas você espera que vai sair um volume, né? Saiu um xixizinho. E aí meu marido ficava assim, ó, na minha calcinha. Não tem cheiro de água sanitária. E eu, ai, que nojo, para de cheirar isso, não precisa. Adoro os maridos. E aí a gente não sabia. Falam que nunca vou fazer, chega na hora. Se aquilo era líquido, se não era. E aí a obstetra perguntava, tipo, mas tem cheiro de quê? E ele ficava, não sei. Eu falei, não tem cheiro de nada, gente, tem cheiro de perereca. Isso é horrível, não quero ficar cheirando, sabe? Aí a enfermeira chegou na minha casa. Aí eu tava ali, mas eu já tava há alguns dias com 3, 4 centímetros. Eu tinha feito consulta 2 dias antes. E aí comecei com contração e tal. Falei, a gente não vai progredir em casa, porque gemelar, né, tipo, é impossível. Aí a gente foi logo pra maternidade, eu entrei em trabalho de parto, tipo, 4 da tarde, pegou mesmo ali por volta da meia-noite. E aí a minha filha nasceu de parto normal, às 7 e pouca da manhã. E aí, assim, foi um parto lindo, super, sabe, assim, fluido, não tive laceração, foi maravilhoso. E foi engraçado que quando eu cheguei na maternidade, ficava todo mundo, você vai pro centro cirúrgico, né? Eu não, vou pra sala de parto. Mas não são gêmeos? Eu, sim. Você é a paciente da Natália, né? Que é a minha obstetra, que é uma das poucas da cidade que tem essa coisa do parto, né, normal, humanizado, enfim. E aí, ficou aquela coisa, tipo, de ninguém meio que botando muita fé. Aí a minha filha nasceu, foi muito, muito bonito o parto dela. Só que quando ela nasceu, ele atravessou. E aí ele ficou córmico, e aí assim, ainda foi um outro obstetra lá com experiência em tentar virar ele e tal, mas cara, não conseguiu, a gente ficou 2 horas nisso, e ela já tinha falado, entre um e outro tem que ser rápido, né, tipo, a gente não espera. Mas a bolsa dele tava íntegra ainda, então menos mal. Mas aí, enfim, ele começou a entrar em sofrimento fetal, e aí eu fiz uma cesárea de emergência intraparto, né? E aí a gente subiu pro centro, e foi tudo muito rápido, a minha obstetra foi super ágil, super... E eu já tinha falado pra ela, cara, eu não tenho nenhum poder de decisão aqui. Você só me avisa o que vai fazer, assim. E aí eu entrei meio que naquela partolândia, sabe? Tipo, eu não sabia o que estava acontecendo, sabia se já era de manhã, eu não sabia nada. E aí meu desespero foi...
eu vou pra sala de parto, eu vou pro centro cirúrgico, quem vai ficar com a menina? Porque ela já tinha nascido. E aí ficou aquela coisa, Gustavo, falei, não, eu não vou fazer cesárea sozinha, tipo. E aí ficou aquela coisa, falei, mas também não vou deixar ela aqui, porque você vê tanta história que troca um bebê e tal. Eu falei, não. Aí, cara, a fisiopélvica que tava comigo, que me acompanhou na gestação toda, falou, deixa comigo. Eu falei, ai, dai, graças a Deus. Aí dei a Olivia pra ela e fui pro centro cirúrgico. Então, assim, eu fiquei, tipo, 1 hora e pouco longe da Olivia, assim. Sim. E aí já foi meu primeiro momento de separação, né? Assim, de ter que meio que escolher um filho pelo outro, assim, foi super difícil. E aí ele nasceu bem, foi uma cesárea, enfim. Então eu tive 2 partos em um. Foi muito humanizado, foi muito respeitoso. Eu só tenho boas recordações do meu parto, apesar de ter tido intercorrência. Foi maravilhoso, assim. Tipo, eu teria parido de novo várias vezes, assim. Não foi uma coisa nada traumática pra mim. Mas eu me preparei muito, muito, muito pro parto. Sim. Até isso, né? A gente tem, isso aí eu vou... Mas depois que a Carol falar, a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, né? Que até isso é um pouco excludente, né, no nosso país, infelizmente, né? Essa questão do preparo para o parto, né? Mas vamos ouvir a história da Carol, porque a Carol tem muita história pra contar, né? Então, com tempo. Carol populou o mundo, né? Então... Na verdade, os 2 primeiros eu nem trabalhava ainda com a fisioterapia pélvica. E eles têm, isso tem 17 e 13 anos atrás, então tem bastante tempo. E eu sempre quis o parto normal. Então, no meu primeiro filho, eu fui no médico, eu sabia que fazia parto normal, tal, fui lá. E hoje eu consigo enxergar que ele me direcionou para cesárea. Na época, confiava nele muito. Sim. E aí, eu não... Hoje tem muito essa cultura de estudar da grávida, estudar sobre tudo. Facilidade. Da facilidade de informação. 7 anos atrás, Não né? tinha. Não tinha. Então, o que ele falava? Eu acreditava. Confiava nele, eu acreditava. E todo mundo falava que o doutor tal faz parto normal. Então, ele faz parto normal. Bordão, é isso que eu quero. No pescoço, vai... Exatamente. Vai sufocar a criança, gente. E aí, durante a gestação, mais pro final, eu desenvolvi uma hemorroida que inflamou muito. E aí ele falou, Tava aí o que eu tava esperando. Era o que eu precisava que acontecesse. Esse cordão não enrola, nada acontece. Falou, vai ser ruim fazer um parto normal. Eu falei, Falou, porque aí depois vai ter que fazer uma cirurgia de hemorroida e tal. E aí eu fiquei Aí ele fez uma cirurgia pra prevenir uma outra. Isso. Que talvez nem acontecesse. E aí eu fiquei com aquele assim, meu Deus, e agora? Não, gente, a gente fica muito vulnerável. Muito, total. Muito. E aí eu me lembro que a data prevista era 25 de março. No dia 19 de março, eu fui na última consulta. E era exatamente a quarta-feira antes da Semana Santa. Sexta-feira era Semana Santa. E aí ele falou assim, tô achando melhor a gente operar amanhã. Claro. E aí eu falei, vim. Ele viu alguma coisa que ele acha melhor, eu acho melhor ainda. Acho melhor, tem então juízo, tá. né? E foi assim. Então, e foi assim, eu me recuperei super bem da cesariana, não foi nenhum trauma a cesariana pós, porém, eu tinha um trauma na minha cabeça, que era, gente, o neném nasce, levam ele embora, o pai vai embora acompanhando. E você fica lá sozinha. Literalmente, eu me senti literalmente abandonada, sozinha. Eu lembro que do primeiro, eu fiquei no corredor do hospital, da perinatal, esperando um monte de gente passando e eu... Cadê meu filho? Cadê alguém, gente? Me tirem daqui. Tô aqui. Eu tinha muito essa lembrança. E aí, do Pedro, que tem 3 anos depois eu engravidei do Pedro, o que ele falou? Cesárea prévia. Não tem como, você agora vai ter que ser mesmo cesárea. E eu fui acreditando, então fui embora. E quando ele nasceu foi a mesma coisa. Eu tive aquela sensação, meu Deus, eu tô largada sozinha aqui. E quando eu engravidei do Pedro, já trabalhava com fisioterapia pélvica. O Felipe já é normal, né? Você não troca o nome. Você não troca a gente não chamou nem do nome do cachorro. Pois é. Porque lá em casa acontece também. Jaime. E aí, quando eu engravidei do Felipe, já trabalhava com isso. Falei, agora eu quero tentar o normal. Procurei uma médica que fizesse, porque a maioria falava, nem pensar. De jeito nenhum, eu nunca. Aí achei uma, falou, não, de jeito nenhum, vamos conversar, vamos dizer como vai ser e tal. E me preparei a gestação inteira e foi
maravilhoso. Eu só me preparei, né? Foi na pandemia, eu não trabalhei na pandemia porque eu tava grávida e eu não fiz nada além de me preparar. Era o que eu fazia. Li, estudei pra caramba mais ainda dentro da minha área pra usar em mim. E aí entrei, é isso, estourou a bolsa. E é aquele negocinho que eu falei, é bolsa, não é bolsa. Exatamente. Fui pro hospital e tinha realmente rompido a bolsa e comecei logo a umas contrações leves e fiquei. Eu lembro que eu cheguei no hospital, a médica viu que realmente tinha rompido a bolsa, vamos começar. Eu tava com 40 semanas já. Ela falou: você já vai ficar aqui. Falou pra eu ir pra casa e voltar à noite. Aí vem pra cá à noite. E ela falou: você tá com 2 de dilatação ainda, então tem tempo. Vai pra casa tal, e vem à noite. Como já rompeu a bolsa, você vem à noite e já fica aqui, tá bom. Fui à noite e foi aquele negócio devagar. E muito devagar. E o negócio não andava. E a gente tinha combinado que ela não ia esperar mais do que 24 horas, porque a bolsa já tinha rompido. E aí, 24 horas depois de manhã, ela olhou e falou: tá bem, tá tudo ótimo, a gente pode continuar esperando. Vamos esperar mais um pouco. E, gente, continuou 2 de dilatação. Não aumentou meio milímetro. Tudo seguiu igual. Foi evoluindo. Se eu não tivesse as cesáreas prévias, provavelmente ia evoluir, porque aí eu ia poder usar alguma coisa e tal. Sim, é pra Aí, no induzir, caso, né? não. Exatamente. E fui pra cesárea com dor. Aí eu já tava daquele jeito, então passei pela dor, fiquei com menos de 1 minuto de intervalo entre uma contração e outra. Fui pro centro cirúrgico. Na hora que ela falou: você vai pro centro cirúrgico, eu vou lá arrumar tudo. Gente, eu comecei a chorar. Por causa da E lembrança, eu falava né? assim: é porque tá doendo. Mas não era, porque tava doendo 5 minutos atrás. E eu pensava: cara, vai ser aquilo tudo de novo. Cheguei chorando muito no centro cirúrgico. Aí eles: o que você tá chorando? Falei: tô com medo. Tô com medo de tudo. Tô com medo até da anestesia que eu já tinha tomado. Eu tô com medo de tudo. Eles: calma. Nós vamos dar anestesia devagar. Você não precisa se preocupar. Vai ser tudo. A gente tá aqui com você. Qual a música que você gosta? Fala que você gosta. Aí o pediatra entrou. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele falou: diminui, tá muito frio aqui pra essa criança. Diminui esse ar, dá um jeito. Aí eu fui olhando e falei: a dinâmica tá diferente aqui. A dinâmica tá diferente. Né? Tá diferente. Todo mundo ao meu redor o tempo inteiro. Ele nasceu, foi direto. Eu vi ele nascendo. O anestesista falou: cadê seus filhos? Falei: estão em casa com a minha mãe. Cadê o número dela? Porque na hora que estiver nascendo, eu vou ligar pra fazer uma videochamada pra eles verem. Falei: jura? A primeira foto nossa é com eles no celular. Legal. Ai, Ele veio direto, não saiu do meu colo 1 único minuto. E as médicas não saíram do meu lado, a equipe inteira. Até eu ir pro quarto. Elas foram atrás. Eu e foi aquele mando de gente atrás até o quarto pra me dar as orientações, tal, e foram embora. Eu falei: gente, a humanização não está na vida. Na vida do Está nas parto. pessoas. Exatamente. E eu só entendi isso naquela hora. Exatamente. Falei: assim eu posso fazer mais um monte. Tentou, né? Até tentei, exatamente. Foi doido o suficiente pra tentar o quarto. Mas isso é muito real, né? Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus pacientes é: olha, qualquer que seja a sua decisão, eu tô entrando nessa com você para te respeitar. Então, se você falar que você quer o parto normal, a gente vai no parto normal. Obviamente que, né, eu tô aqui para garantir a sua segurança e a segurança do bebê. Mas a gente vai tentar o parto normal até... Não estar seguro. Exatamente. Se você fala para mim: eu não quero pensar em parto normal, eu também estou com você. Aqui eu não vou te julgar. Eu tô aqui para te apoiar. Vai ser o momento mais especial da sua vida. Vai ser um momento que você vai lembrar para sempre. A gente não pode fazer com que esse momento seja um momento traumático para você. Porque para mim isso é violência obstétrica. Concordo. Né? Óbvio que fazer um cristeler, fazer uma episiotomia, né? Isso são violências obstétricas. Mas para mim o terror psicológico que alguns profissionais fazem com as gestantes é uma violência obstétrica gravíssima, né? Enfim, o meu primeiro parto, meus 2 partos, né? Eles não foram experiências boas, mas eu acho que foram como tiveram que ser para que eu seja a profissional que eu sou hoje, né? Então, acho que tudo acontece por um motivo, né? E acabou que a maneira como os meus 2 partos foram conduzidos, eles me trouxeram para o que eu sou hoje.
o primeiro, né, e isso até, às vezes, é uma coisa difícil para o obstetra falar, porque a primeira pergunta que a paciente faz quando senta na minha frente de consultório é: você teve parto normal? A mim também. Eu trabalho, né? Preparando. A gente trabalha com isso. A gente acompanha 1 milhão de partos normais, né? Então, assim, seu parto foi normal, né? Eu falo, não. Eu não vou mentir, né? Eu falo assim, não. E aí eu conto a história do meu parto. Mas é difícil falar sobre isso. É muito difícil falar todos os pormenores. Eu conto meio floreado, assim, né? Meio... Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, menos traumático. Mas a verdade é que, assim, na gravidez da Elise, eu era muito nova ainda. Então, assim, né... não era uma pessoa da obstetrícia. Eu achava que eu ia, né, muito mais pro lado da ginecologia, como a gente falou no outro podcast. E... não me preparei. Não pensei. Porque eu tava, sei lá, em Nárnia. Tava processando a ideia de ser mãe ainda, né? Então, assim, não me preparei. Falava que queria cesariana. Quando chegou no final, eu falei assim, não, eu acho que eu quero tentar o normal. Acho que eu vou me arrepender depois. Só que junto com tudo, né, a vida acontece. Então, assim, eu tava num momento que eu estava muito ansiosa. Eu não fiz um preparo. Eu acho que o parto, a gente começa na cabeça. A gente precisa se preparar primeiro mentalmente. Eu não fiz um preparo mental para isso. Então, muito ansiosa. Eu sempre trabalhei muito, fui muito ativa. Tirei o último mês, fiquei sem trabalhar. Então, fiquei em casa, sem trabalhar, no calor do Rio de Janeiro. Calor do Rio de Janeiro, com barrigão. Assim, não via a hora daquela criança nascer, porque, assim, né, ficava tendo contração de treinamento, mas o negócio não engatava, e eu ansiosa, e o Jaime ansioso, e sabe, e tudo. Aí eu falei com meu obstetra, que é meu amigo, né, inclusive querido, agora ele nem no Rio tá mais, ele foi pra Foz, enfim, mas ele é meu amigo, e falei com ele, eu quero induzir. Aí fomos pra indução. Chegamos na indução, eu lá toda bonitinha lá no hospital, né? E aí encontrei uma colega de trabalho. Nem era minha amiga, só uma colega mesmo. Falei, tudo bem, tô aqui, vou induzir meu parto. Vai induzir por quê? Tipo assim, cara, aquilo ali foi um banho de água fria, que eu nunca mais consegui olhar na cara dela. Tenho raiva dela até hoje. Não, é porque assim, eu toda felizinha aqui, induzir, não sei o quê, né? Em vez da pessoa virar e falar assim, legal, vai dar tudo certo. Não, mas vai induzir por quê? Tipo, caraca, que mãe sou eu? Eu tô induzindo minha filha. Tipo, tava com 39 semanas e meia, assim, 39,4, 39,5. Tô induzindo uma prematura aqui, sabe? O jeito que ela falou, sabe? Aí tudo bem, beleza. E aí comecei a indução. Quando a indução começou a pegar, gente, menino, o troço foi que a bolsa rompeu. E assim... E não só eu estava ansiosa, como a minha família inteira estava ansiosa. Então, assim, eu ia internar num dia para começar a indução, a minha mãe já estava de bob no cabelo. Não, porque a minha neta não pode me ver assim. Tipo, mãe, cara... Tipo assim, montaram um acampamento lá, entendeu? Sendo que o negócio podia durar dias, né? Então, assim, não preparei a família, não me preparei. Não preparei o Jaime, o marido... Que na época, né, a gente estava junto há pouco tempo, então também não conhecia esse mundo da obstetrícia. Tinha um pouco menos vivência, né? E aí, beleza. Quando começou a pegar, que eu comecei a ter dor, chegou uma outra paciente do meu obstetra com sofrimento. E aí ele foi fazer o parto dela. Isso que ele foi fazer o parto dela me descompensou de uma maneira. Ficamos eu, Jaime, e aí subiu o meu pai. Meu pai, só contextualizando aqui no podcast, meu pai, ele é médico também. Meu pai subiu pra sala de parto. No que eu comecei a urrar de dor, eu sofri violência no meu pai, né? Mas coitado, é porque ele ficou nervoso. Ele ficou muito nervoso, gente, ele era pai, exatamente. Ele ficou muito nervoso. E ele começou a brigar comigo. Dani, aqui não era pra isso. E eu gritando, tô com dor, tipo assim, escolheu outro parto, agora aguenta, sabe? E ele, coitado, eu sei que ele fez porque ele tava nervoso, mas assim, na hora, sabe? Tanta coisa, tanta informação, caos, que eu quero cesárea, quero cesárea, quero cesárea, quero cesárea, quero cesárea. Assim, o meu amigo, que é meu obstetra, e a minha amiga também, a Luciana, sua masto, que estavam lá pra fazer o meu parto
são muito meus amigos, maravilhosos, moram no meu coração, amo eles, eu tenho certeza que eles fizeram tudo melhor, mas eu não estava pronta, eu não estava preparada. Então, realmente acabou indo para cesárea. Eles nasceu 3.600. Foi uma criança enorme, gente. Hoje em dia eu vejo bebês nascendo, hoje em dia eu falo assim, o que eu fiz que minha filha nasceu tão grande? Mas foi isso, nasceu, ótimo e tudo. Tiveram alguns poréns. Na época, a gente ainda não tinha lá na perinatal aquele lance de você cuidar do bebê, tudo dentro da sala de parto. O que aconteceu com o Felipe? Porque começou na pandemia. Foi. A Elise é pré-pandemia. Então não tinha. Então ela foi pro berçário e eu tive essa sensação de solidão pós, né? E ainda teve pior. A anestesista da época, essa daí realmente eu fiquei um pouquinho, né, sabiada. Mas assim, ela me deu uma coisa pra eu relaxar. Relaxou mais. E aí eu fiz uma amnésia. Eu só tenho lembrança da Elis, de ver a Elis, e depois no quarto. Que coisa. Eu fiz uma amnésia. E aí, assim, a gente falando aqui em níveis de podcast, né? Por que é tão precioso essa questão, essa mudança, né? De você fazer o cuidado, tirar essa cultura do berçário, né? Quando o bebê vai pro berçário, óbvio, a não ser que seja uma situação extrema, né? Precisa tá com a respiração, precisa regular a respiração, temperatura e tal, não sei o quê. A não ser que seja uma condição realmente extrema de adaptação do bebê, cara, o bebê ele tem que ficar no colo da mãe. Quando o bebê vai para o berçário, ele ativa um sistema de estresse, né, endógeno, que aquilo ali vai dificultar a amamentação, vai dificultar o vínculo com o bebê, né? Você acha que é porque o bebê não fala, né? E aí as pessoas acham, não, o bebê tá chorando aqui, porque chora mesmo, né? Cara, você bota no colo da mãe, o bebê não vai chorar. O bebê não chora. Então, assim, é impressionante. A gente tira o bebê, ou no parto normal, a gente pega o bebê, bota no colo da mãe, o bebê fica quieto. Aí os pais ficam nervosos, ele não tá chorando. Tá, mas tá tudo bem, tá respirando, tá rosinha, tá ótimo, tá no colo da mãe. Aí tira o bebê do colo da mãe pra pesar, aí chora. Né? Então o bebê ele tem que ficar no colo da mãe. E aí, isso foi uma coisa que eu senti muito também, né? Essa coisa de ficar... Eu fiquei 2 horas separada, né? Ela só foi pro meu colo 2 horas, só foi pro quarto 2 horas depois, né? Então, óbvio, depois a gente deu um reset e começou tudo do zero, mas assim, né? Questão de amamentação e tudo mais. Mas foi uma coisa que ficou. E isso me trouxe mais para obstetrícia, comecei a trabalhar mais com obstetrícia mais humanizada, pensando tudo isso. Aí veio a questão da pandemia, a gente conseguiu trazer uma proximidade muito maior para as mães, para os bebês, distribuir Golden Hour, tudo isso. Até que eu engravidei da Maria, 4 anos depois. E aí, quando eu engravidei da Maria, eu falei assim, não, agora eu quero meu parto normal. E aí eu fui, eu só esqueci de uma coisa muito importante, a equipe, né? Porque eu trabalhava com uma equipe, eu não vou nem falar de equipe, porque equipe são muitas pessoas, mas eu trabalhava com uma pessoa que era minha assistente, minha auxiliar, né? E eu dela e ela minha, né? E a gente acompanhava muito parto normal. Mas depois eu percebi que a gente acompanhava muito parto normal porque eu guiava o parto normal. Porque quando era dela, era cesárea. Uhum. Quando era paciente dela, era cesárea. Mas, enfim, né? Isso foi uma coisa que veio depois. E aí, enfim, seguimos o pré-natal. E ela sempre aquela coisa, né? Sempre. E aí, minha bolsa rompeu com 38 semanas. 38 alguns dias. Primeiro foi aquele... Mas depois saiu mesmo, rompeu. Líquido, beça. Fiquei andando de fraldinha em casa. E aí, queria esperar pelo menos 24 horas, né? Como segue o protocolo. Não, a gente vai esperar 12 horas. Se até 8 horas da noite não tiver nada, a gente vai pro cesariano. Cara, não é possível. Eu com enfermeira obstetra, com tudo, falei assim, não é possível. Cara, foi chegando 8 horas da noite. Foi te dando desespero. Foi me dando desespero, foi me ativando ali o meu simpático, o estresse. A contração que estava começando, parou. E aí... meu marido, nessa hora que viu que eu tava muito mexida, pegou, assumiu, começou a falar com ela no
no WhatsApp. Eu falo, cara, ela tá pedindo pra gente ir pra perinatal. E aí, o que faz? Não sei o quê. E é isso. Eu, obstetra, burra velha já, né? Cansei de trabalhar com isso. O que eu fiquei na hora? Vulnerável. A gente fica vulnerável. Claro, fica. Super. É um momento. É um dos Tem como. A gente momentos tá mais entregue. vulneráveis da vida da vulnerável. A mulher. gente tá entregue, Entregue. né? Uhum. E aí, eu, muito vulnerável, eu falei, então vamos. E fomos. Cheguei lá, não tinha dilatação ainda. E eu já tinha uma cesárea prévia. Então, não podia induzir. Eu tinha que esperar. E eu queria esperar. Eu queria ter a sensação, pelo menos, de que eu tentei de tudo, sabe? Uhum. E ela falou assim, não, eu não vou esperar. Ou vai operar agora, ou você fica pelo plantão. Nossa. E aí, eu fiquei pelo plantão. Eu chorava. Eu ia acabar de chorar. Chorava. E tem uma coisa, né? Eu fui TBB onde eu trabalho. Então, assim, todos os médicos lá me conheciam. Ficou todo mundo, assim, meio mobilizado, sabe? Ficou todo mundo meio mobilizado. E aí, surgiu um anjo na minha vida, que é a Marina, que trabalha comigo hoje, que hoje em dia a gente criou uma relação ali, né? Ela falou assim, não, eu vou fazer seu parto. Vamos esperar. Você quer esperar? Vamos esperar. E aí, a gente esperou. E aí, realmente não rolou. E aí, eu fui pra cesariana de manhã, assim, em paz. Sabe? Em paz. Fez o que você queria. É. Esperar. Às vezes, a gente só precisa Ser Ter- respeitada. ser respeitada, Sim, só. Uhum. né? Sim. E aí, fomos. E aí, foi tudo maravilhoso. Ela veio direto no meu colo, aquela golden. É muito engraçado no vídeo, que acho que ela tava meio mal encaixada, né? Aí teve uma dificuldade pra ir. Aí no vídeo aparece, filmaram de cima e eu assim, ó, na barriga. Tipo, peraí que eu vou ajudar. Não para de trabalhar ninguém. Era própria cesárea. Quem foi a sua equipe? Foi a doutora Marina, doutora Silã e eu. E eu. Minha equipe. Aí eu ficava assim. E aí peguei ela direto, fui pro meu colo direto, pro amor direto, teve golden hour, tudo lindo, cuidados na sala e tudo, enfim. Foi uma outra experiência de parto, completamente diferente da primeira, mas teve essa questão. E pra mim, assim, isso quando eu vejo hoje em dia uma paciente sendo abandonada pelo médico assistente, gente, eu fico... E é muito comum, gente, vocês não têm noção. Tem noção. Muito É surreal a gente imaginar isso, né? Mas muito. É muito surreal, que a gente de fora imagina assim, o obstetra vai atender qualquer coisa. Não fica ligando à toa não, porque é óbvio que ele vai atender. É óbvio que ele vai estar lá a postos e te ouvindo não. e te respeitando. Pra gente é uma coisa tão básica, tão respeitar a outra. Não, então eu falo, eu não vou poder atender o parto porque eu tô com o braço quebrado. Aí, tipo, no dia seguinte tá lá fazendo um outro parto, entendeu? Assim, umas coisas assim, sabe? Que, enfim. Mas, pra mim, isso é uma violência. Eu acho que isso Total. né? Eu tenho um olhar muito, né, da parte psíquica do parto, Eu ia te perguntar isso agora. né? Porque tem essa questão da solidão que vocês duas trouxeram, assim, que de fato é o primeiro momento de solidão, porque assim, primeiro você uma coisa única, né? Você, sua barriga e o neném. Do nada o neném tá no colo de outra pessoa, você tá sozinha ali, o seu corpo, que era oculto, era o maravilhoso, todo mundo, né, falava tanto, você fica esquecida porque a atenção fica 100% voltada pro bebê. Então, assim, realmente é o primeiro momento de abandono materno ali. E tem as nuances do parto, assim, que ninguém pensa também do ponto de vista da mulher. Por exemplo, né, isso que você trouxe, Dani, de quando tira a criança do colo e tal, existe uma romantização muito grande que, assim, que você vai amar loucamente o seu filho assim que ele sai de dentro de você. E não é assim com muitas mulheres. E isso vai gerando uma culpa, uma angústia do tipo, você idealizou 9 meses um neném e que sai outro, completamente diferente, que chora, que sai sujo, que sai amassado, enfim. E que você, às vezes, não se identifica com aquele neném. Então, esse momento da golden hour, o momento da pele a pele, é fundamental, assim, pra mãe também se vincular, pra mãe entender, né, que assim... nascendo duas coisas ao mesmo tempo, o filho e a mãe. E a mãe, né? exatamente. Tipo, tá nascendo uma nova identidade sua. E aí são vários abandonos, né? Sai a barriga, sai a placenta, sai o bebê. Tipo, saem muitas coisas ao mesmo tempo de um corpo só, extremamente vulnerável.
E você ressignificar tudo aquilo, né? Tipo, como é que vai ser daqui pra frente? Pode ser o teu terceiro, quarto, quinto filho. Mas é isso, como é que vai ser o quarto filho agora dentro desse nosso contexto? Exatamente, tipo, levar um irmão pra casa. Então, toda essa parte do preparo para a mulher, né, assim, do que vai ser o parto. O parto não é o parir a criança, né? É nascer a mãe, enfim, o corpo que tá vindo depois desse parto, a chuva hormonal. Então, assim, as pessoas não se preparam para isso. E como você falou no início, a gente tem um privilégio hoje de ter equipe. Né, assim, eu pude pagar e não é barato, a gente sabe disso. Toda uma equipe, eu tive a minha fisiopélvica na sala de parto, as 2 neonatologistas, cada uma para uma criança, a minha obstetra, a minha enfermeira obstétrica. Então, assim, eu estava muito amparada, a ponto de poder me entregar ao processo. E isso fez toda a diferença. De eu confiar e saber, assim, cara, eu tive o melhor parto, né? Porque o melhor parto não é o parto mais bonito, né? As fotos ficam sempre lindas. Mas é aquele que você se sentiu respeitada do início ao fim, tem essa sensação do eu fiz o meu melhor, né? Tipo, eu tenho zero frustração, por exemplo, do Antônio ter nascido de cesárea. Eu não tenho, nunca tive uma vírgula de questionamento, assim, será que eu podia ter feito? Não, eu não podia. Eu fiz tudo, a minha obstetra fez tudo, e não rolou. Não ficou a dúvida. Não ficou, e eu trouxe ele saudável pro mundo, que era o fundamental, né? Isso é principal, eu acho que a principal coisa para que isso aconteça é você confiar na equipe, né? Com certeza. Tem que ter. Quando você confia de fato, acabou. Porque você vai ouvir durante a gravidez inteira, você vai ouvir de tudo. Que, mas a minha obstetra fala isso. Mas você tá assim, vai fazer cesárea, vai tentar normal com 2 cesáreas. Você ouve de tudo. E se você confia, sim. A Dani falou que sim e acabou. Não, e tem uma coisa também. Você tem que confiar, mas também tem que confiar... munida de informação. Munida de informação, sim, lógico, exatamente. Porque não claro, adianta não. Eu confio muito no meu obstetra. Ele falou... Não, isso eu aprendi lá nos primeiros passos. Né? Você tem que ser informada, buscar informação e não com a colega. É isso. Buscar informação real, confiáveis. Confiável. E a partir daí escolher o profissional que vai de acordo com os valores que pra você são os importantes. Isso. E confiar. Isso. Porque a gente vai ouvir de tudo, né? Eu ouvi quando eu falei que queria o parto normal do Felipe. Eu ouvi assim, vai querer parto normal, só falta agora falar que vai querer um parto humanizado. Oi? Eu falei, pô. O que é um parto? Porque para as pessoas o parto humanizado é o parto em casa, sem ninguém, sozinha. É isso. Falta de informação. Mas e cultura também. Eu acho cultura. Eu acho que talvez os nossos filhos e filhas, eles tenham uma visão completamente diferente quando chegar a vez deles, né? Porque a gente ainda tem tudo muito... Acho que a gente tá numa fase de transição. A gente tá no meio. No meio ali, né? Então, assim, a gente tem a questão das nossas mães e avós, né? Que as nossas avós, que a maioria era normal a qualquer custo. Em casa. Minha mãe nasceu pélvica com a minha avó, falou meu tio também. Inteiro, e nunca mais teve outro filho. Ela falou, traumatizei, falei, nunca mais quero outro filho. Eu não quero passar por isso de novo. Não é filha única, pode isso. Que pélvico misturado com forte, isso. Né? Então, assim, tinha isso. Depois foi a geração dos nossos pais, que era cesariana pra tudo. Né? E uma cesariana que era com anestesia geral, não era hack. Sim. Então, a cesariana com anestesia geral, a mulher apagava e você tinha que tirar o bebê muito rápido. Porque senão o bebê nascia anestesiado também, chumbado também. Então, aquele cirurgião que tirava a criança, tirava, já clampeava logo o cordão, já entregava logo pro pediatra, não ia pro colo da mãe, nada, né? E a gente veio passando por essa fase de transição agora, que a gente tá ali chegando no acho que meio termo ali, né? E talvez a gente seja mais próximo. Espero que esses índices aqui, que a gente falou no início, mudem pros nossos filhos. É para isso que a gente, né, trabalha em tudo. Enfim, me perdi no que eu ia falar. Deixa eu só dar um exemplo. Você falou desse negócio da velocidade do parto. No meu parto, a minha mãe falou que foi tão rápido que ela lembra da dor do corte. Não devem ter esperado ela nem Não apagar. esperou ela apagar.
Então ela falou assim, eu não sei se eu apaguei da anestesia ou se eu apaguei da dor. Porque eu lembro dele cortando, e aí eu não lembro de mais nada. Então, assim, é isso, a gente sai, né, de extremos, e aí a gente tem que trazer essas bandeiras. A Dani começou, né, esse podcast trazendo dados. Eu acho que isso não é uma coisa de Instagram. Eu acho que é importante você procurar dados do seu obstetra. Sim. Tipo assim, é um obstetra, né, que faz mais parto normal, porque é o esperado, Não né? tem mais seguidores. Exato, não é o que tem mais seguidores, não é o que, né, enfim, fala que é porque eu só faço alta Que ele complexidade. Exatamente. Sempre tem uma desculpa pra justificar um índice altíssimo de cesárea. Então, acho que hoje a gente tem muita informação, só que a gente às vezes não sabe usar essa informação, né? Então, assim, quais são os dados da obstetra que eu quero? Realmente ela é uma obstetra cesarista? E buscar sabe? com outras pessoas, né? A gente Sim. teve casos aí de violência obstétrica, né? Passou até no Fantástico, enfim. Em que você pensa, né? A pessoa sofreu uma violência, mas ela fica tão envergonhada porque a outra pessoa é tão grande, tão conhecida, que ela acha que é só com ela. Sim. E aí, quando as pessoas elas começam a se falar, ih, mas com você aconteceu isso? Comigo também, comigo também, comigo também, comigo também. Começa a gerar um movimento, né? Então, eu acho que é isso. É você, de repente, tentar pegar ali uma outra pessoa que foi atendida por aquele mesmo médico, perguntar, e aí, como é que foi? Me fala, como é que foi o seu parto? Como é que foi a sua experiência? Entendeu? Eu acho que isso é importante. Bom, mas entrando um pouquinho mais aqui na questão da fisioterapia, Carol, que você trouxesse aqui um pouquinho pra gente. O que a gente fala tanto, tem que se preparar, tem que se preparar, tem que se preparar. Eu tava com fisioterapeuta no meu parto. O que a fisio faz num parto? Na gravidez e no parto, vamos botar assim. Na gravidez, preparando pro parto e no parto. Então, basicamente, quando a gente fala de preparar o corpo, dar mobilidade para essa região pélvica. Abrir espaço para esse bebê poder se posicionar, rodar melhor, poder encaixar melhor, poder girar melhor. E isso eu sempre falo para os meus pacientes, não é uma garantia. Nada é uma garantia. Né? A gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Para que a gente consiga que ele se posicione melhor, claro, além disso, para melhorar as questões de dores durante a gestação, dor na coluna, outros sintomas que podem acontecer. Mas para preparar a posição do bebê, para que ele esteja mais bem posicionado na hora do parto, sim, e para preparar a musculatura do assoalho pélvico, o períneo, para que evite as lacerações dos graus mais elevados. Sim. Dos níveis piores, né? E faz muita diferença. Faz. Quando você prepara o períneo, geralmente a mulher não tem mesmo as lacerações. Faz muita diferença. Sem contar com evitar a perda urinária, né? Todo aquele combo, sim, que vem em conjunto. E no parto, a mesma coisa. A gente faz exercícios para acelerar o posicionamento desse bebê. E é legal você falar isso, porque as pessoas, quando a gente fala de fisioterapia na gravidez, as pessoas acham, preparando para o parto, né? As pessoas acham que é só para você não ter laceração. Aí elas ficam, não, mas é só para isso? Então, assim, sabe? Deixa na lista de prioridades, deixa lá pro final. Esquece que não é só um útero e uma vagina. Não. Né? Porque até mesmo na cabeça de muitos obstetras, né, é um útero e uma vagina. Esquece que tem musculatura, que tem uma bacia, a gente tem osso ali. Tem uma coluna atrás. Tudo que vai influenciar na postura. Se você senta de um jeito viciado, o seu bebê ele vai ficar numa posição também, né? Então esquece que quadril, a posição que você roda a sua perna vai fazer diferença na abertura da sua pelve. Então, se você tem um quadril mais rodado para um lado, isso pode prejudicar. Exatamente. E você vai trabalhar isso durante a gestação. Você não consegue na última semana. Não, exatamente. Mas, cara, até na hora do parto. Assim, eu lembro... Uma das poucas lembranças que eu tenho do meu parto, assim, tipo, de detalhes... Foi, tipo, um momento que eu tava segurando naquele negócio, assim, tipo, pra aliviar minhas costas e tal. A minha fisio foi lá, juro, meu pé tava, sei lá, a 90 graus, ela botou a 80. Quando ela fez isso, cara, me deu um alívio. E aí eu senti a Olivia encaixar. Eu falei, agora vai nascer. Aí eu sentei e ela nasceu. Tipo assim, foi uma questão de rodar um pouquinho e mudar. Então, assim, o intraparto também faz muita diferença. Muita diferença. Né? Então é isso. É ajudar a esse neném nascer
mais rápido, para ser um trabalho de parto mais rápido, posicionamento mais rápido, e realmente faz muita diferença. Eu ensino, inclusive, aos pais. Normalmente, eu faço uma consulta, eu filmo, falo, ó, esses exercícios são legais de fazer na hora do trabalho de parto, quando não vai ter ninguém lá. Sim. Então, você grava e fica com esse exercício que você pede para ela fazer isso daqui, que vai ajudar. Você bota ali 3 exercícios, já vai ajudar. Mas antigamente, na época das cavernas, né, que as pessoas gostam muito de falar, cara, a gente não andava de salto, não passava grande parte do nosso dia sentada na cadeira. A gente, né, era muito mais móvel. Assim, aqui você sai do seu carro onde você está sentada, você sobe de elevador. Exatamente. Aí você senta numa cadeira. Passa o dia inteiro ali. Passa o dia inteiro ali trabalhando. Depois você sai, você entra no elevador novamente, entra no seu carro e vai pra sua casa. Exatamente. Então, assim, né, é completamente diferente, né? E as pessoas, as leigas, né, ficam, não, mas antigamente não precisava nada disso, toda mulher sabia parir. Será mesmo? Será que hoje em dia essa frase é real? O que vocês acham? Eu queria muito que fosse só as leigas, Dani. Eu ia falar isso, não. Eu tive uma experiência quando eu, enfim, descobri que eram gemelários. Eu tava com 40 anos quando eu engravidei das crianças, né? Então era uma gravidez de alto risco. E aí eu fui na minha obstetra, que sempre foi minha gineco e tal, e fui em uma outra que é, tipo assim, a da cidade, bambambam, especialista em parto de alto risco. E aí, quando eu fui nela, assim, foi uma consulta surreal, assim, ó. Eu fui com, sei lá, 9 semanas de gestação, eu já saí de lá com minha cesárea agendada. Tipo assim, porque não, a gente não vai arriscar, né? Essas crianças nascerem depois do tempo. Então, assim, eu saí com a minha... juro por Deus. Aí eu fui com aquele monte de pergunta, né? Eu, tipo, aí eu queria que você me desse, né, encaminhamento pra Nutri, por causa do plano, né? Pra psico, fisiopélvica, eu posso começar quando? Ela, isso é tudo frescura. Aí eu, oi? Dá até um ciricutico. Ela, isso é tudo frescura. O negócio é assim, ó, é ganhar o mínimo de peso possível, a gente vai fazer tal remédio. E a cesárea vai ser dia tal. Eu olhei pro meu marido, eu me senti violentada, sabe? Eu me senti assim... Cara, ela não me ouviu em momento algum, sabe? E aí eu voltei, assim, fui lá na minha obstetra, eu fui lá na fulana. Não, eu falei pra ela que eu ia, né? Eu falei que eu ia, enfim, pra, né, ouvir uma segunda opinião e tal. Aí ela, só esperei você voltar, guria. Então, assim, queria que fossem só as pessoas leigas que falassem esse tipo de coisa, né? Mas eu ouvi isso de uma obstetra. É bizarro, né? Bom, você teve algum medo? Carol já falou do medo dela, né? Que era o medo de ficar sozinha, da separação e tudo, né? Principalmente na última. Você teve algum medo antes do parto, né? Eu tinha uma coisa na minha cabeça deles entalarem. Juro. Por quê? Não sei. Eu tinha uma cabeça... Sabe aquela coisa assim, entalou? Não sai mais por baixo, nem por cima. E o que eu faço? Perdi as forças. Eu tinha isso na minha cabeça. Do mais absoluto nada. E aí eu falava... A gente tem uns medos, não. E que eu falava assim... Raquel, você sabe que tecnicamente isso não faz sentido? Sei. Sim. Mas quando eu pensava no parto, Jesus, cara... E se entalar no meio do caminho? Faz o quê? E aí, eu falava isso e me obstáculo, Raquel, não existe, assim, tipo, depois que começa, a gente tira, sabe? Mas dá pra botar pra dentro de volta, o que faz, assim? Tanto que eu lembro que quando eu fui pro hospital... de cachorro, né? Entalou, e agora? Juro. Eu também, assim, minha mãe teve um parto traumático, assim. A minha mãe tem paralisia de plexo... que eu quero chegar. Minha mãe tem paralisia de plexo braquial. Ela tem uma deficiência importante no braço esquerdo. Que minha mãe nasceu com 5 quilos. Na época que a gente falou, né? Meio que nascia quase que em casa. E aí, ela entalou. E a maneira que tiraram ela, enfim, foi para sobreviver. E ela, assim, teve uma ruptura total de plexo. Então, minha mãe não mexe o braço e tal. E aí, eu acho que eu tenho isso, assim, no meu subconsciente, sabe? Do tipo, ir sim, tá lá. E aí, eu ficava assim... Aí, quando eu fui já em trabalho de parto, pra maternidade e tal, que a gente começou a fazer cardiotoque, enfim, pra ver a vitalidade deles e tal. Eu ficava, assim, pra enfermeira obstétrica que tava comigo ainda, eu falava... Ô, Silvia... E se essas crianças não nascerem hoje, assim? E se ficar no meio do caminho lá? Raquel, você só sai daqui com os 2 no colo. Você me garante isso? Eu lembro, deu, tipo, muito vocês estão falando, um outro mês que eu tive muito, do Felipe.
Quando eu fui pro centro cirúrgico, né? Saí da sala de parto normal, fui pro centro cirúrgico, eu pensava assim, ferrou, como é que eu vou ser anestesiada? Que tem que ficar parada e eu tô com contração a cada 30 segundos. Morrendo Eu de não dor. sei também quem foi que inventou esse negócio Na de... minha cabeça. Vai botar uma agulha Olha, gente, vai botar uma agulha nas costas, se você se mexer, você vai ficar paraplégica. Eu fui com aquilo na Foi o cabeça. infeliz que inventou isso, gente. E o pior, eu sei que não é verdade, mas na minha eu falei, agora eu tô com medo. É isso. E aí o anestesista falou, mas que você tá com... Eu falava assim, eu tô com medo de tudo, tô com medo da anestesia. Ele, mas por que da anestesia? Eu tinha tomado 2 já. Eu falei, porque eu não vou conseguir ficar parada. Ele falou, tá tudo bem, não fique. Está em trabalho de parto, a gente sabe disso, né? Eu falei, tá certo? Gente. Ele falou, pode ir, tranquila. Eu falei, então tá bom. Gente, sério, eu não sei quem foi o infeliz que inventou isso. Porque isso é uma coisa que é tão enraizada, as pessoas têm tanto medo. Muito. Tanto medo. Até pra analgesia de parto normal, as pessoas morrem de medo. É. Porque ficam com medo de ficar paraplégica. Eu falo, gente, Sim. pelo amor de Deus. E eu tinha outro medo também das crianças irem pra UTI NEL. Uhum. Eu tinha muito medo. E que foi quando eu comecei, lembra quando a Maria internou? Que eu falei, cara, eu conversei com uma amiga que me falou uma frase de ouro, assim, tipo, a gente que é da área médica, né, a gente tá acostumada que UTI é lugar de terminalidade de vida. A UTI não, é início de vida. Tipo, a esmagadora maioria sobrevive. Então, assim... E aí foi por isso que eu comecei a ter, tipo assim, esses insights do que seria uma UTI NEL. Porque eu morria de medo. Porque era um risco grande deles irem, né? Mas eu não queria de jeito nenhum, assim. Eu queria muito sair com os dois Juntos do parto no meu colo, assim, Sim, sabe? sim. Eu acho que os meus maiores medos foram esses, Isso. assim, deles entalarem e irem pra UTI NEL. Eu fiz, assim, né? É engraçado, eu fiz essa questão do medo. Porque eu fiz uma pergunta, mas na verdade eu mesma me respondi. Que era, o que você indica pra quem tem medo da dor do parto? E aí, assim, fazendo a pergunta, imaginando que vocês iam falar, pra você se estudar, se preparar. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o melhor pra quem tem medo é você estudar sobre o seu medo. Verdade. E não sobre o parto. Óbvio que você vai estudar sobre o parto também. Mas você estudar da onde que tá vindo aquele medo. Isso. Porque na maioria das vezes esse medo não é seu. Não foi você, foi sua mãe que teve uma lesão. Isso. Na época dela. Mas que você carregou esse medo pra sua vida. Né? Então, assim, é a fulaninha que você viu, sua vizinha, que o bebê morreu na hora do parto. E aí você carrega esse medo. Então, acho que a coisa mais preciosa que a pessoa pode fazer por ela mesma, pelo parto, pelo filho, é começar a estudar sobre os seus próprios medos. Verdade, perfeito. Né? E os medos, geralmente, né, assim, vindo pro lado da psicanálise, é isso, assim, né? O medo, ele vem ali de um subconsciente, de alguma coisa, não necessariamente que foi a mesma situação, mas que te remete àquela criança ferida, enfim, algum trauma passado, alguma coisa que você foi nutrindo ali ao longo da sua vida e que deflagra com alguma coisa que te traga essa situação, né? Tipo, eu não vivi o trauma da minha mãe, mas quando eu pensava nisso, de forma inconsciente, meu medo era que entalasse, né? Então, é isso. É você reconhecer e entender de onde vem para que você trabalhe... Pra você que trabalhe e pra que você se fortaleça naquele momento, né? Tipo, Se não, sentir mais segura. isso aí não vai acontecer. Então, vamos lá, né? Beleza. Em uma palavra, como vocês definem parir? Mágica. Pra mim, foi mágico. Pra mim foi incrível. 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 Gente, você vê que o seu filho tá saindo de dentro, não interessa por onde ele saiu. É o seu filho, é a vida. Você fica aquele segundo, você olha e fala, gente, Eu fiz ele isso tava tudo. dentro da minha barriga. É algo muito divino. Cara, isso é tão louco que eu lembro que quando eles nasceram, eu pegava os dois e ficava botando pra ver como é que cabia, sabe? Eles recém-nascidos, eu ficava encaixando na posição que eles ficaram na barriga e falava, gente, não dá, não cabia, É muito né? divino. É muito louco você pensar, tipo, tudo que aconteceu ali dentro, aqueles meses todos, a capacidade do corpo feminino, né, cara, de produzir uma criança do absoluto zero, assim, de uma célula, né? Tipo... e parir, enfim, amamentar, tipo, quem consegue amamentar e deseja ficar 6 meses, assim,
só depende do seu corpo pra criança sobreviver, crescer, sabe? É muito divino, mágico. assim, é muito mágico. É. Pra mim, Mas ao Paris mesmo tempo que é mágico, que é lindo, que é fantástico, né? Me veio uma coisa aqui agora também que é engraçado. O parto da Elis, por exemplo, eu tinha muito aquela questão, porque eu sempre ouvi falar, é mágico. Você é uma chave que vira. Eu achava, né, que tipo, a criança ia nascer e pum, ia acontecer. Tudo ficou rosa, brilhante. acontecer. Né? Ia tocar um sininho e tudo ia acontecer. E aí, só que assim, tipo, você é a mesma pessoa, tá? Vou falar até virado pra ela. Você continua sendo a mesma pessoa. Só que te dá uma criança. E fala assim, toma que o filho é teu. Literal. Então, assim, quando eu olho pra trás e eu vejo a Dani que entrou na sala de parto e a Dani que saiu, eu sei que são mulheres diferentes. Quando eu me vejo antes da minha filha e depois, realmente virou uma chave na minha cabeça. Mas isso é uma análise retrospectiva que eu faço. Porque na hora lá, na hora, tipo, minuto, cara, você é a mesma pessoa. Então você tá ali vivendo, sabe? Não tem, tipo... Né? Não é uma onda, não é uma coisa... Não, é uma que coisa te transforma naquela hora. Não, é muito bom. Eu até, assim, que minhas filhas nunca escutem esse podcast. Mas, assim, eu acho que eu aproveitei muito mais, por exemplo, o parto da Maria do que da Elis. Porque da Elis eu acho que eu tava assustada também, sabe? Foi, tipo, né? Caramba, e agora? Primeiro, tem muito mais medo, né? Tem muito mais dúvida, tem muito mais como é que é. Como é que é? Como é que vai o ser? primeiro a gente... O segundo, o terceiro vão ficando... Muitas daquelas coisas você já O sabe. segundo já é botar água no feijão, entendeu? O terceiro, então, nem mais... Então, tem uma frase de Winnicott que eu gosto muito, que é assim, o cuidado precede o amor. Uhum. E eu acho que isso faz todo sentido, porque é aquilo, né, da romantização, do clique. Cara, não é assim. Não. Saiu, amei loucamente, tipo, meu filho. Para algumas mulheres sim, mas para outras não. Então, tipo, Será? você tem que... Eu me questiono. Mas ok, continua. Você tem que cuidar da criança, você tem que sentir a necessidade dela, da sua existência, da sua presença, do seu peito, enfim. Faz a diferença de você desenvolver um amor. Porque eu acho muito romantizado. Aí vem lá do começo. Sim. O cuidado, eu acho que provavelmente, claro que não é pra todo mundo, eu acho que muitas das mulheres vem do começo. Porque é muito comum, por exemplo, você ver a mulher no comecinho da gestação, tenho medo até de fazer cocô, pra não fazer força e... Eu falo, gente, se parir fosse tão fácil assim. Quem dera, né? Todo mundo ia fazer cocô e nascia, né? Aí não pode porque tá grávida, aí não deita de barriga pra baixo, aí não pode comer isso. Coisas que você não faria se não tivesse... não pode comer tal coisa porque faz mal, eu vou comer. Vai me fazer mal, mas eu vou comer. Grávida, você não faz... Porque vai fazer mal pra criança. Porque vai fazer mal pra criança. É. Então, o cuidado, você já começa a ter... No primeiro momento que você pega ali o positivo, você já tem aquele cuidado. E às vezes você vê que os maridos, né, os pais, muitas vezes eles desenvolvem essa questão ou muito próximo da criança nascer, quando eles já estão mais envolvidos ali no cuidado, ou O meu marido, depois que nasceu. A maioria depois que nasce. Porque é aí que vê a criança. Que até porque o homem real, é mais concreto, né? Ele precisa da criança ali pra ter o envolvimento e tal. Então... Beleza, gente. Tem um monte de perguntas aqui, mas acho que a gente já tá meio estourada de tempo, né? Que a gente falou pra caramba. Eu falei. Sempre, né? Se deixar, a gente fica aqui, ó. Vamos pro nosso quadro? A semana inteira. Agora a gente vai pro quadro Eu Nunca. Cada uma vai falar uma frase Eu Nunca. Quem já tiver feito, bebe. Eu vou até botar a mão. Porque... Estamos aqui patrocinados pela Casa Quem começa? Vai você. Eu nunca tive medo de morrer no parto. Não tive. Não sei, né? Não sei os medos têm sentido? Nenhum. Mas eu pensava, gente, e se eu morrer no parto? Eu acho Quem que vai principalmente cuidar? Segundo e terceiro filho, né? Aí, Porque tem o primeiro pra cuidar. Pois é. Porque tem o primeiro. Mas engraçado, não Estiveram tive. presentes nos 3. Não tive. Vai, Raquel, que eu tô pensando. Tô pensando. Eu nunca
No meio do parto, quis desistir de tudo e sair correndo. Aqui, Eu no tive. primeiro. Tive, total. Tive. Falei, caraca, eu vou embora. Tipo, não quero isso aqui pra mim. Volta. Pausa. Porra, chega. Não, eu tive muito no primeiro. Porque você vê, a gente esquece. Esquece. Pois é, esquece. Pensar. Eu já vou até botar a mão. Só pode ser em relação a parto? Sim, é o tema de hoje, Dani. Não vem, não. Eu nunca me arrependi de uma escolha de parto. Acho que é pra gente, né, Carol? Pois é. Não que tenha alguma Isso. responsabilidade disso. Mas Não. que, exatamente. A gente se arrependeu. Exatamente. Me arrependi de não ter Buscado, uma exatamente. outra. E muito. Principalmente no segundo. outra. É isso. É isso aí. Tchim-tchim. Pra nós. Mas A nós que choramos no banho. Com parto ou sem parto, tem choro no banho. Choro no banho. sim. Bom, vamos... Carol, onde é que a gente acha? Então, Instagram e no TikTok, @doutora Carolina Peixoto. DRA Carolina Peixoto. Raquel. No Instagram, @raquel.chagas. E vocês me acham no Instagram também, @DRA Dani Miguel. Meninas, foi um prazer. E no próximo a gente Tem se que- vê. Puxar o próximo, qual é, Carol? Vamos falar sobre o casamento. Ah, da esse vai ser bom. maternidade. Então, Esse vai ser Vamos bloqueado preparar. para maridos, esse daí, né? Eles Eles não vão poder para ouvir. e tira os maridos. Tira os de maridos e as perto. crianças da sala. Porque, menina, Vai o dar negócio vai esquentar. Muito bem.